Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, te guie, te guarde. E nós vamos aí para mais uma meditação da palavra de Deus, Provérbios de número 2. Você sabe que Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. E aí nós vamos hoje estudá-lo, meditar nesta palavra. A excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres tanto a sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a sua voz, e se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. E guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que se diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, e se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos dela serão desarraigados. Amém? Olha aí, irmãos, como é interessante estudarmos a sabedoria. O rei Salomão nos deixa escrito, inspirado pelo Espírito do Senhor, alguns conselhos. Versículo 1: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, ou seja, nós temos que aceitar a palavra de Deus. Ela é pura, ela é a verdade, é imutável, a palavra de Deus é viva. Temos que aceitar a palavra de Deus, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus, guardar os mandamentos do Senhor e ficar atento a esta sabedoria. E para inclinares o coração ao entendimento, nós temos que abrir o coração para a palavra do Senhor. E a condição é, e se clamarmos por inteligência, quando você pede inteligência, Deus dá. E por entendimento, alçares a voz. A gente tem que pedir a Deus que Deus nos dê entendimento para ouvir a voz dele. A voz somente dele. Se buscares a sabedoria como a prata e a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, nós temos que buscar o entendimento da palavra do Senhor e valorizar esta sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos, como tesouros que estão em enigmas,
Por isso que nós temos que pedir a Deus o entendimento daquilo que está escrito na sua palavra, porque é, grande parte da palavra de Deus é por enigmas, são parábolas, e nós temos que pedir ao Espírito Santo que ele nos dê esse entendimento para praticar esta palavra. O versículo 6, porque o Senhor dá sabedoria. Então, se nós pedirmos esse entendimento e guardar esse entendimento como prata e tesouros escondidos, ele dá sabedoria. Você sabe que Salomão foi o homem mais sábio que viveu na terra, né? Então, através de provérbios escritos por ele, nós alcançamos essa sabedoria com temor a Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Jesus disse, João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Então, essa inteligência e esse entendimento vem do nosso Deus. Sem Deus nada podemos fazer. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Então, essa sabedoria que é divina, Deus, ele reserva como tesouros para mim e para você, se nós tivermos esse desejo. E quando alcançarmos esta sabedoria, guardarmos como tesouros escondidos. O versículo 7, continuando, é escudo para os que caminham na sinceridade. Quando você alcança a sabedoria, ela se torna um escudo contra qualquer artimanha das trevas. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. A palavra de Deus, ela conserva o nosso caminho, no caminho da salvação. Nosso Deus é um Deus do livramento, ele nos blinda. Isso é muito bom saber disso, né? Versículo 9, então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Com a sabedoria que Deus nos dá, nós vamos entender o seu juízo, vamos entender a sua justiça e vamos aceitar a soberania do nosso Deus. Porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Olha que interessante, porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Eu não sei se você já ouviu essa história. Eu também não posso afirmar se é uma história verídica ou é uma parábola ou é um conto, tá bom? A história que eu ouvi foi assim, que a NASA ela estava procurando algum material que pudesse escrever lá fora da Terra, né? Que um astronauta pudesse escrever algo e deixar registrado. Eles pegaram a caneta não funcionava. E ficaram pensando qual material que poderia ser utilizado lá. E nenhum cientista conseguia fazer isso, nenhum cientista conseguia distinguir esse enigma. Qual material que dá para usar lá por causa da gravidade fora do planeta Terra que o astronauta poderia usar. Então a NASA propôs um enigma, uma pesquisa, e abriu no jornal norte-americano, abriu nos telejornais, na televisão, se alguém pudesse desvendar esse mistério, qual material, qual utensílio, qual ferramenta que daria certo lá no espaço, para que o astronauta registrasse, escrevesse, deixasse registrado o seu diário. E ninguém conseguia desvendar esse mistério. E um homem simples do campo ligou lá para a TV, e a TV já querendo saber, ele falou, não, você me coloca ao vivo que eu falo e eu recebo o prêmio. A NASA propôs um prêmio. Volto a dizer, se foi uma parábola ou não. Disse que este homem bem simples, que lia a Bíblia todos os dias como nós estamos fazendo, ao vivo ele falou, eu tenho um enigma, eu sei o que o astronauta pode usar lá fora do nosso planeta, e isso deixar registrado tudo aquilo que ele faz lá dentro do foguete.
E aí ao vivo todo mundo, né, porque todos os cientistas já tinham pesquisado todas as maneiras, caneta não dava certo, canetinha não dava certo. Então aquele homem na sua simplicidade, com um capim na boca, né, como se fosse um caipira, um homem do campo, que todo dia lia a Bíblia, falou: "É simples, um material, uma ferramenta que dá para usar lá fora do nosso planeta, é um lápis". Olha, irmãos, um lápis resolveu todo o problema do astronauta fora da nossa Terra para escrever em papel e registrar tudo aquilo que era realizado dentro do foguete na sua viagem espacial. Então, quem é que dá essa inteligência? É o próprio Deus. Isso aí nos dá um ensinamento, né? Pessoa simples, sem faculdade, ele conseguiu desvendar um enigma. Se é verdade ou não, isso aí nos dá o entendimento, queridos, para saber o quanto Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Ele dá inteligência aos simples, aos sinceros e retos de coração. Amém? Então vamos seguir aqui e confia no Senhor Deus que Ele vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento, porque você está atrás do conhecimento, tá bom? Creia nisso, creia nesta palavra. Versículo 11, para que a gente possa continuar. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Então, Deus vai te guardar do caminho do mal e vai te livrar, vai te dar entendimento de quem tem um caminho, um coração bom ou caminho mau. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Aqui no versículo 13, Salomão registra que tem pessoas que estão andando no caminho reto, na retidão, porém ela se desvia, ela opta pelo seu livre-arbítrio a andar pelo caminho das trevas. Quando você tem temor de Deus, quando você medita na palavra do Senhor, o Espírito Santo vai te dar entendimento para você se afastar, se desviar dessas pessoas que abandonaram o caminho da retidão, do temor a Deus, para escolher pelo caminho das trevas. Porque essas pessoas, versículo 14, se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus. Ou seja, tem pessoas que estão no caminho da retidão, caminho reto, da sinceridade, e elas se desviam e começam a andar com pessoas perversas. E elas se alegram em fazer a maldade juntamente com elas. Ela faz aliança com pessoas que cometem atrocidades. Seguem, versículo 15, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. Para te livrar da mulher adúltera, até isso a palavra do Senhor diz, além de desviarem você do caminho de pessoas tortuosas, pessoas perversas, ainda livra o homem da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras. Olha só, então até isso a palavra do Senhor nos livra, né? Nós temos que tomar muito cuidado com elogios. Você que é homem, você que fez uma aliança com a tua esposa, você que é casado, temos que tomar muito cuidado com lisonjeios, com elogios. Versículo 17, olha só o que faz a mulher adúltera, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Aqui fala do outro tipo de pessoa, do homem mau lá atrás, agora começa a falar da mulher adúltera, que ela abandonou a aliança que fez com Deus, com seu esposo, com seu marido, né? E agora a sua casa se inclina para a morte, porque a mulher sábia, em outros textos, a mulher sábia ela edifica o lar, mas a tola ela destrói. Então aqui está falando da mulher tola, né? Que ela abandona, esquece da aliança que ela fez com Deus e ela faz com que a sua casa se incline para a morte, porque o salário do pecado é a morte. E as suas veredas para o reino das sombras da morte, ou seja, toda a casa, toda a estrada que esta mulher adúltera escolheu trilhar, vai ter um destino de morte, de destruição. Versículo 19. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Olha só, irmãos, a consequência de um homem seguir os passos de uma mulher
infiel. Todos os que se dirigem a esta mulher não voltarão, ou seja, vai pelo caminho e não vai ter volta, e não atinarão com as veredas da vida. Assim, versículo 20, que meditação tremenda, né? Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Ou seja, quando nós entendemos que tem um caminho reto e tem um caminho mau, e nós optamos pelo caminho reto, a consequência disso é maravilhosa. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. O que fez José? José, que está falando sobre integridade. José, quando ele é elogiado, galanteado, né? Foi tentado conquistar pela mulher de Potifar. José, ele foge, né? Ela pega a túnica dele e ela vai falar a Potifar, vai falar para o reino lá que esse menino José ele tentou pegar ela à força, né? Tentou seduzi-la. E você sabe que a consequência foi a cadeia para José. Por mais de 2 anos ele ficou preso. E quem sabia a verdade? Quem sabia a verdade da história era José, era a mulher de Potifar e era Deus. Só quem sabia a verdade era José, era a mulher de Potifar e era Deus. E o que é integridade? Integridade foi o comportamento que José teve. Ele sabia a verdade, não se defendeu e ele se mostrou íntegro, porque ele sabia a verdade. Então, os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. José poderia ter sido morto, mas a integridade dele, Deus livrou ele da morte, porque José estava em integridade. Versículo 22, para terminarmos os Provérbios 2. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos dela serão desarraigados. Olha aí, irmãos, então vale a pena você se manter íntegro e buscar a sabedoria de Deus. Guarda esta palavra no teu coração. Eu quero orar por você neste momento. Deus, nós queremos te louvar, Senhor, por esta manhã, por este dia. Peço a ti, Deus, que o Senhor conserve esta pessoa que ouve Provérbios de número 2, integridade, que possamos, ó Deus, entender a tua justiça, aceitar a tua justiça, andando em retidão, andando em temor, porque Deus é o Senhor que nos dá inteligência, é o Senhor que nos dá sabedoria, é o Senhor que endireita os nossos caminhos tortuosos. Continua, Deus, nos guiando. Ó Deus, abençoa esta pessoa que me ouve, que onde chegar, Senhor, a minha voz, onde chegar, Senhor, esta pequena meditação, nos ouvidos de quem ouvir a tua palavra, que esta família seja abençoada, que o Senhor faça essa vida prosperar e que a sabedoria que vem do alto repouse no coração desta vida. Que esta família, Pai, alcance a tua misericórdia e a tua salvação. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Inspira o ar, dá um sorriso. Tenha um dia, uma semana, um mês, um ano abençoado, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, seja hoje e para todo sempre. E você que crê, digita aí, glória a Deus, amém e amém. Até o próximo vídeo. Glória a Deus.